Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CSA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar sobre a legislação previdenciária. No tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para abordar com os senhores diz respeito a uma obrigação que é de responsabilidade dos contadores, o pessoal que atua na área contábil, que diz respeito à declaração do COAF, a declaração da não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Então, desde 2017, em função da resolução CFC 1530, os contadores, todos os profissionais das organizações contábeis que atuam nas áreas pública e privada e que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza, nas operações elencadas no artigo 1º da resolução, exceto os profissionais de contabilidade com vínculo empregatício em organizações contábeis, eles devem, então, ter um compromisso de comunicar ao COAF toda aquelas ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Quando o profissional toma conhecimento ou participa de alguma operação em que ele levanta a suspeita de que ali tem recursos de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, ele tem o dever obrigação de comunicar ao COAF, certo? E essa comunicação deve ser feita de imediato. Agora, quando o profissional, passado o ano calendário, 2022, no nosso caso, não participou, não teve conhecimento de nenhuma operação suspeita, ainda assim ele tem a obrigação de, até o final do mês de janeiro do ano seguinte, de fazer a declaração ao COAF, a declaração da não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro. Então, o que acontece? Até o final de janeiro, o último dia útil de janeiro, dia 31, os contadores são obrigados, e os demais profissionais da área contábil, a entregar a declaração ao COAF. Essa declaração, como regra geral, ela só não é obrigatória para os profissionais da contabilidade com vínculo empregatício em organizações contábeis. Isso é que está expresso lá na resolução do CFC 1530. O que significa dizer que os contadores das empresas, aquele contador contratado fixo pela pessoa jurídica, esse está obrigado a entregar essa declaração. E todos os demais profissionais que atuam na área contábil. Então, fica aqui o nosso alerta. Como o prazo se encerra no dia 31 de janeiro, é uma obrigação aqui para os contadores. O nosso segundo assunto do painel de hoje, nós falamos sobre as negociações de débitos do Simples Nacional que estão inscritos em dívida ativa da União. Pois bem, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela publicou o edital PGDAO número 1, 2023, e que possibilita negociações pelos contribuintes do Simples Nacional que possuem dívidas inscritas em dívida ativa. Aqueles contribuintes que possuem dívidas geradas no período em que estavam no Simples Nacional. E é lógico, contribuintes que, estando devedores, eles não podem optar pelo Simples para 2023. Mas, então, a Procuradoria abriu esta portaria, editou essa portaria, com a finalidade de, até 31 de janeiro, aqueles contribuintes que estão interessados em voltar à opção pelo Simples para 2023, regularizarem a sua situação perante a PGFN. E a negociação permite, então, aos microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, regularizarem as dívidas com benefícios, né? Então, nós temos aí entrada facilitada, descontos, prazos ampliados na quantidade de prestações e até a utilização de precatórios. Nós temos algumas propostas, transação de pequeno valor no Simples. Então, aqueles contribuintes que tiverem dívidas
de pequeno valor, eles poderão parcelar essa dívida com uma entrada de 5% em até 5 prestações, e o saldo pode ser pago em 7 meses com desconto de 50% do saldo, em 12 meses com desconto de 45%, em 30 meses com desconto de 40%, ou em 55 meses com desconto de 30%. Então, esses débitos de pequeno valor, que é até 60 salário mínimo, inscrito em dívida ativa há mais de um ano, eles podem ser negociados com essas condições favorecidas. Depois tem também os demais débitos, de valor superior a 60 salários mínimos, que eles podem ser negociados até final de janeiro, e desde que esteja inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2022. Com a entrada de 6% do valor da dívida, sem nenhum desconto, 6% sobre o montante da dívida, e o restante, o pagamento em até 133 prestações mensais, com desconto de 100% da multa, dos juros e do encargo legal. Então, é lógico que nesse caso aqui, nessa modalidade, a Procuradoria vai fazer uma avaliação, em face da prestação de informações pelo contribuinte, da capacidade de pagamento do contribuinte. Então, são negociações de regularização de dívidas. Os contribuintes, então, como eu disse, têm até 31 de janeiro para regularizar essas dívidas dos simples que estão na dívida ativa e poderem, então, optar, uma vez regularizada a sua situação, poder voltar a optar pelo simples a partir de 2023. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses, e nos encontramos aí no próximo painel tributário. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Agora passamos a tratar de assuntos vinculados à tributação do ICMS. O primeiro assunto diz respeito às operações com bebidas, pois foram alteradas as instruções sobre a base de cálculo e a celebração de termo de acordo. O Estado do Rio Grande do Sul, então, procedeu alterações nos procedimentos para a fixação do preço final ao consumidor utilizado como base de cálculo para apuração do débito de responsabilidade por substituição tributária nas operações com bebidas, estabelecendo critérios e a forma como serão obtidos os dados e valores que servirão de base de cálculo para a tributação do imposto. A Receita Estadual divulgará no portal da Cefaz, www.receita.fazenda.rs.gov.br, lista preliminar de preços finais a consumidor e publicará ato no Diário Oficial do Estado, cientificando as entidades representativas do setor e os substitutos tributários envolvidos, que terão prazo de 3 dias para manifestação. Encerrados os prazos para manifestação, a Receita Estadual fixará a lista de preços finais ao consumidor e sua respectiva vigência no apêndice 36 da seção 1 da Instrução Normativa 4598, sendo que para que sejam procedidas as modificações na lista de preços finais ao consumidor, devem ser observados os procedimentos normativos estabelecidos na referida instrução normativa. Além disso, a seção específica do termo de acordo individual, adotadas pelos substitutos tributários para a definição da base de cálculo da substituição tributária de bebidas, foi revogada, considerando que foram transmitidas novas orientações e determinações para a concessão desses termos, inclusive os que estiverem em vigor em 1º de março de 2023, pois estarão tacitamente revogados a partir de 1º de abril de 2023. Com isso, recomendamos
que as indústrias e demais contribuintes substitutos tributários do segmento de bebidas fiquem atentos para atender às novas regras estabelecidas pela Receita Estadual para definição da base de cálculo do ICMS, substituição tributária das bebidas, assim como para a obtenção de termos de acordo para estabelecer valores próprios para a base de cálculo e também para o cálculo do débito de responsabilidade do ICMS e substituição tributária. Outro assunto relativo ao ICMS publicado na semana passada é o relativo ao diferimento do imposto na saída de areia para fabricante de embalagem de vidro. É que ocorreu erro de grafia, como constou no item 107 da tabela do apêndice 2 da seção 1 do regulamento, sendo que deve ser considerada como redação correta a saída de areia classificada no código NCM 25051000, destinada a estabelecimento fabricante de embalagens de vidro, cuja atividade esteja enquadrada na subseção 2312.500 da CNAE. Importante destacar que essa alteração retroage a 27 de dezembro de 2022, ou seja, data em que foi publicado o referido benefício fiscal. Para maiores esclarecimentos, consulte o decreto 56.839, agora de 2023. Informamos também que foram alteradas disposições sobre a emissão do MDFE e também DACT-OS, que é o arquivo representativo do conhecimento eletrônico, outros serviços, e do próprio DACT normal, do conhecimento eletrônico. As principais alterações dizem respeito à dispensa da obrigatoriedade da emissão do MDFE para produtores rurais, possibilitando a apresentação do DAMF em meio eletrônico, assim como ficou também autorizada a apresentação dos DACTs-OS em meio eletrônico. Outro assunto que destacamos é referente à admissão do benefício do não estorno sobre a saída de mercadoria exportada beneficiada com a isenção do Repetro SPED. É que, de acordo com o decreto 56.853, agora de 2023, foi concedido no período de 1º de fevereiro de 2023 a 30 de abril de 2024, o benefício do não estorno dos créditos relativo às entradas que corresponderem às operações beneficiadas com a isenção prevista no artigo 9º, inciso 203, relativamente ao Repetro SPED. Essa informação é importante para os contribuintes beneficiados manterem os créditos na forma da legislação aplicável ao incentivo fiscal previsto na legislação estadual do ICMS. Por último, foi publicada a unidade de incentivo do Fundopem, a UIF-RS, de fevereiro de 2023, para, então, que os contribuintes declarem as informações relativas ao Fundopem, tomando por base o período de apuração fevereiro de 2023, então a UIF, para ser utilizada, é a que ficou no valor de R$ 32,63. E este valor foi publicado através da Instrução Normativa 3, agora do Diário Oficial de 19 de janeiro de 2023. Então eram estas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. No entanto, aproveitamos para divulgar o curso de atualização de obrigações acessórias do ICMS, que estaremos publicando nessa semana, nesse mesmo canal, com a utilização do mesmo link, que será no dia 26 de janeiro, próxima quinta-feira, às 16 horas.
nós destacamos que, devido às novas validações, códigos de ajuste, dispensa de emissão de notas fiscais para lançamentos especiais, muitas dúvidas e dificuldades surgiram na área fiscal dos contribuintes gaúchos. Esse curso, então, visa dar a conhecer as novas orientações introduzidas pela Instrução Normativa da Receita Estadual, número 96, do ano passado, assim como também dar orientações decorrentes à eliminação da nota fiscal para a restituição do ICMS substituição tributária, que era exigida essa nota fiscal para a formalização das devoluções de mercadorias sujeitas ao regime de responsabilidade de substituição tributária do ICMS. Então, importante anotar esta data, 26 de janeiro, às 16 horas, para assistir o nosso curso de obrigações acessórias do ICMS, dando ênfase, à Instrução Normativa 96 e também essa questão da restituição do ICMS nas devoluções de mercadorias sujeitas à substituição tributária, pois foi eliminada a nota fiscal que tinha como CFAP 5.603 ou 6.603. Então, a seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Desejamos, a todos um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA. Iniciamos a última parte do nosso painel tributário de hoje, trazendo uma informação que deixará vocês mais tranquilos. A versão de produção do E-Social foi atualizada para a S1.1 em 16 de janeiro de 2023, conforme estava previsto. Contudo, os eventos relativos ao envio das informações referentes aos processos trabalhistas só serão disponibilizados para envio a partir de 1º de abril de 2023. Data a partir da qual a GFIP correspondente será substituída pela DCTF-Web. A instrução normativa que trata da substituição da GFIP reclamatória pela DCTF-Web deverá ser alterada pela Receita Federal para estabelecer que, a partir do período de apuração abril de 2023, as informações referentes a decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho sejam declaradas na DCTF-Web. O módulo web dos eventos de processo trabalhista será também disponibilizado em 1º de abril de 2023. Na semana passada, o governo federal publicou portaria ratificando a adoção do perfil profissiográfico previdenciário eletrônico para períodos trabalhados a partir de 1º de janeiro de 2023. Segundo a portaria, para as relações ativas em 1º de abril de 2023 e iniciadas antes dessa data, será admitido PPP e meio físico para o período trabalhado até 31 de dezembro de 2022 e PPP e meio eletrônico para período trabalhado a partir de 1º de janeiro de 2023. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.